Fala minha amiga, fala meu amigo, Nicolas mais uma vez com vocês aqui, com mais uma diquinha hoje aqui de DWSim, espero que vocês curtam bastante. E o assunto é o seguinte, pessoal, muitos têm me entrado em contato comigo, inclusive por causa de alguns tutoriais antigos aqui que eu não mostrei como fazer isso, né? Acabou passando batido aqui, sobre o ajuste dos parâmetros de iteração binária, principalmente, né? Exemplo, quando a gente trabalha com NRTL, a gente precisa setar esses parâmetros, senão a gente vai ter alguns probleminhas na minha simulação, tá joia? Então, bora aqui um pouquinho para o nosso DWSim para a gente dar uma olhada em algumas coisinhas. Vamos pensar aqui um exemplo simples, então eu vou criar uma nova simulação, tá joia? Então, vou criar uma nova simulação e vou trabalhar aqui com uma mistura de metanol e água, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó, vou trabalhar aqui com metanol, então, metanol, joia? Ele vai buscar aqui o metanol aqui na minha listinha. Beleza, e o metanol. Vamos achar ou não achar? Show, tá aqui metanol e água. Beleza? Então, o segundo componente, água, aqui no nosso processinho. Beleza, então temos a mistura metanol e água ali, ó, setada, tá joia? Setado metanol e água, ok? Vou dar um next aqui. E percebam que dentre os pacotes termodinâmicos sugeridos, nós temos aqui, ó, Wilson, NRTL, etc, né? Óbvio, aqui não entra Penny Robson, temos que estudar o porquê isso. E aí vamos imaginar que a gente selecionou o NRTL, joia? Tá aqui como opção também, né? Lembrando, ó, eu estou usando padrão como o equilíbrio somente equilíbrio líquido-vapor, né? VLE, Vapor Liquid Equilibrium, que é mais rápido, tá joia? Não estou usando, né, como sólido, vapor líquido-líquido, né? Equilíbrio, nem como líquido-líquido. Então, só vapor líquido aqui, beleza? Lembrem isso que facilita bastante a nossa simulação. Joia? E aí, como padrão, o que a gente faz? Esquece, passa batido, dá né, escolhe o teu sistema de unidades, dá um finish e começa a fazer tua simulação. Bem, aí que mora o primeiro probleminha, tá? Então, a gente tem que vir na minha simulação, aqui em pacotes termodinâmicos, tá joia? Aqui está o NRTL que a gente selecionou, e eu tenho que vir e configurar o meu modelo termodinâmico. Isso é um ponto que a gente esquece, tá joia? Nesse caso, eu já tinha um banco de dados, por isso que ele colocou alguns valores e por isso que nas minhas simulações roda. E às vezes na simulação de vocês não tem esse parâmetro, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar como que a gente pode encontrar esses valores, né? Lembrando que, ó, eu vou dar outro ponto específico aqui, ó. Vamos aqui no nosso modelo NRTL, que está aqui. Quando eu venho no NRTL, a descrição do pacote ele fala o seguinte, ó. Este pacote, então, ó, dando um zoom aqui, este pacote termodinâmico, né, nesse pacote, o NRTL, né, non-random to liquids, joia, model, tá, é usado para calcular, né, o coeficiente de atividade na fase líquida, joia, então os coeficientes de atividade na fase líquida, né, e, estou só puxando aqui, então desculpa que eu estou tendo que mudar a posição aqui, tá? As entalpias são calculadas através do modelo de Lee-Kessler. Então, leiam, importante. Vamos tirar o zoom aqui de novo para eu passar aqui mais para o lado, ó. Ok? Enquanto as fugacidades da fase vapor e as outras propriedades termodinâmicas são calculadas através da equação de estado de Penny-Robson. Joia? Então, ponto importante aqui. Joia? Então, o que a gente tem? No pacotezinho, quando a gente vai configurar, eu tenho que configurar para o cálculo dos coeficientes de atividade, né? Os nossos parâmetros do NRTL. Nós vamos ter os parâmetros A12 e A21 e o alfa 12, joia? No caso que eu não tiver os parâmetros dependentes da temperatura,
Então, exemplo, né? Eu vou estar trabalhando, né, com sistemas onde eu não estou trabalhando com mudanças grandes de temperatura no meu processo, tá joia? Se eu tiver, vão aparecer os outros parâmetros B12, B21, C12 e C21, tá joia? Esses parâmetros, quando a gente tiver, né, relações com as mudanças de temperatura. Bem, então eu tenho que encontrar esses valores. Como que eu encontro isso? Posso encontrar na minha literatura, procurar, entrar esses valores ou calcular eles através de uma regressão, um ajuste de dados. E eu também tenho que calcular o K e J, tá, da iteração do componente metanol e água para um modelo de Payne-Hobson. Então, preciso ter esse valorzinho aqui também, tá joia? Esses valores, pessoal, podem ser estimados, exemplo, através de outros modelos, a gente já vai ver o que a gente pode fazer, tá? Ou através de um ajuste de dados, tá bom? Um ajuste de curvas aqui de equilíbrio líquido-vapor, tá bom? Então vamos ver como que a gente faz isso, pessoal. Vamos entender como que a gente vai fazer isso. Estou fechando aqui o DWSim, vou abrir o DWSim de novo e vamos começar do zero, fazendo a primeira parte que é bem importante, que é justamente calcular os parâmetros de iteração binária e os nossos parâmetros, né, de iteração para o NRTL e para modelo de Payne-Hobson, tá bom? Então, vamos lá aqui, pessoal. Então, aqui, DWSim aberto. Primeira coisa que a gente tem que vir é nessa minha opção de criar uma regressão, né, de dados para, né, o meu processo. Então, eu vou criar uma nova regressão de dados aqui, joia? E a primeira coisa que eu faço é setar os meus componentes. Então, eu tenho metanol, procurar um metanol aqui na lista, joia? O metanol está aqui, primeiro componente mais leve, depois o componente mais pesado, água, joia? E aí, o que eu vou precisar? Eu preciso, então, ó, tá aqui, ó, metanol, água, joia? Eu preciso pegar e calcular os meus valores, né, através de dados do meu equilíbrio líquido-vapor. Então eu posso ou ter dados experimentais que você criou, que você achou num paper, num livro, o que for, ou exemplo, nós podemos clicar aqui embaixo, ó, e, né, tá vendo onde a gente tem Search Online for VLA, né, vapor, líquido, equilíbrio, líquido, vapor, data, no KDB Thermodata Database. Então vou clicar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova janelinha e vai falar, estou procurando quais são os dados que a gente tem na internet. Então a gente tem vários dados aqui. Então a gente tem, exemplo, dados isobáricos, né, a mesma pressão. Exemplo, vou calcular uma coluna de destilação, é aí o ponto que eu tenho que trabalhar. Joia? Né? Então, vamos pegar exemplo, ler esses dados aqui de um equilíbrio. Pressão, né? Eu vou ter uma pressão 760 milímetros de mercúrio, temperatura e composições XY. Tá joia? E eu vou ler esses dados. Então, vou dar um load data, ele vai ler esses dados, eu posso escrever e ele vai escrever essa tabelinha para mim. Esses são os dados obtidos, né, de um estudo, de um paper. Posso usar e posso criar os meus dados aqui também. Joia? Percebam, galera, que o meu caso, eu tenho pressão toda constante, 700 milímetros de mercúrio. Tá? Importante verificar se as unidades estão todas certinhas. Aqui a temperatura tem Celsius, a minha pressão em milímetros de mercúrio, perfeito. Então, como a minha temperatura varia e a minha pressão não, os tipos de dados experimentais, o primeiro erro que a gente tem que o padrão é pressão, frações da fase líquida e fração da fase vapor. Mas a minha pressão é constante, então eu tenho TXY, temperatura e frações da fase líquida e da fase vapor. Tá joia? Então, TXY. Joia? Feito isso, eu vou rodar os meus casos da minha otimização e eu gosto de usar bastante minimizar o erro das minhas composições aqui, ó. Então, minimizar o erro na somatória do erro das minhas composições X e Y e vou rodar a minha regressão. Joia? Então, ó, ele vai procurar aqui a minha regressão e ele está calculando o meu primeiro valorzinho. Joia? Que valor que eu estou calculando aqui, pessoal? O que a gente está trabalhando? Ó, eu estou tentando calcular justamente o meu parâmetro K e J para o meu modelo
Penny Robson, joia? Percebam que aqui está o gráfico da minha fração da fase líquida, temperatura, e eu posso ver os dados aqui de fração de metanol, fração de água. Vê que ajustou legal para esses dois casinhos, tá bom? Para esse casinho aqui. Então agora eu tenho aqui embaixo, do lado direito, o valor do KIJ. Eu vou copiar esse valor, ó. Ctrl C aqui nesse valor. E agora, vamos lá criar de novo a nossa simulação. Ó. Vou dar um File New. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar em segundo plano, tá? A gente vai voltar para cá para calcular os parâmetros de interação do NRTL. Vamos a mesma coisinha, vamos lá começar lá. O metanol e a minha água, tá? Então, selecionei só metar para fazer a listinha, vai buscar um monte de coisinhas e selecionei um metanol. Já então, metanol, água, beleza, próximo, next, vou selecionar o NRTL e eu já posso aqui setar os meus parâmetros, tá? Então, vão aqui nos 3 pontinhos aqui, eu posso setar os meus parâmetros. Eu vou finalizar aqui o setup e vou voltar para cá naquela opção inicial, só para a gente ver, para a gente não esquecer como que a gente tinha feito, tá? Next, SI aqui. Vamos lá nos meus settings ali em cima, ó. Settings. E no meu modelo pacote termodinâmico aqui, ó. Pacote termodinâmico. Joia. Vou configurar, então clicar em configurar. E agora eu tenho a janelinha do meu pacote termodinâmico. Vamos lá, Penny Robson, a primeira coisa é alterar esse parâmetro aqui, ó. Estava menos 0,07, agora eu peguei os dados da minha curva, menos 0,0827, tá. Beleza, setei. O que eu preciso setar agora? Os parâmetros do meu NRTL. Joia? Não estão corretos por enquanto. Joia? Vou fechar essa janelinha só para fechar. Vamos voltar para cá, não vou fechar a simulação. Joia? Windows, vou de novo na regressão de dados que a gente tinha inicial. E agora, pessoal, eu vou aqui no meu modelinho, ó, no meu modelo termodinâmico, vou selecionar agora o NRTL. Joia? E eu posso estimar os parâmetros A12, A21 e o alfa 12, tá joia? Através desses modelos, né? Estimar através do Unifac ou do Modifac Dotman ou Modifac NIST, tá joia? Percebam que se eu quiser calcular os meus parâmetros também, a minha dependência da minha temperatura, eu tenho que selecionar esse carinha aqui também, ó. Joia? E aí vai me aparecer também no meu sistema os meus dados, né, de o B12, beta 21, né, e o C12, C21. Tá joia? Vamos deixar o padrão aqui e, mesma coisinha, vamos ajustar os dados. Então, Run Regression, ele vai tentar ajustar, tá rodando o casinho. Legal, convergiu. Joia? Convergiu e agora eu tenho estes meus parâmetros aqui, ó. O alfa 12, alfa 21, né? Desculpa, A12, A21 e o alfa 12 aqui calculados. Joia? Vamos ver se ficou legal também, né? Os dados aqui, ó, de regressão, ficou bem legal. Joia? Tenho aqui uns dados interessantes para minha simulação. Joia? Então agora eu tenho esses parâmetros. Vou copiar lá o A12, Ctrl C aqui. Vamos lá para minha simulação. Windows aqui, o My Simulation. Vamos lá no Settings, configurar. Então aqui esse primeiro cara. Joia? Agora o A21. Joia? Preciso o A21 agora também. Então vamos voltar lá no meu casinho anterior. Copiei aqui embaixo, ó, de novo, ó. Copiei o A21, joia? Ctrl C aqui. Vamos novamente para minha simulação. Claro que se eu tivesse isso numa janela em paralelo fica um pouco mais fácil, né? Joia? Então, copiei lá o meu A21 e agora falta o alfa 12 também para minha simulação. Joia? Então, Windows aqui,
Data Regression, e vamos copiar o valor do alfa. 1, 2. Tá joia? Então copiei, novamente, venho na minha simulação, settings, a configuração e meu alfa tá aqui. Beleza? Pessoal, entendam que esses dados do alfa 1, o A12, o A21 e o alfa 12 são dependentes da qualidade dos teus dados termodinâmicos que você tem para fazer o seu ajuste de curvas, ok? Feito que agora eu tenho isso, aí eu vou fazer minha simulação bonitinho, tá? Posso criar agora minha simulação e usar este modelo termodinâmico, o NRTL, para calcular o meu processo, tá bom? Então, galerinha, não se esqueçam dessa dica que eu passei para vocês, importante. Não saia apertando o botão direto, viajando nos dados, entenda os dados que vocês estão tendo, trabalhem com os valores. Não é obrigatório fazer esse ajuste de curvas caso você tenha já esses parâmetros de um livro de termo, de um paper, tá joia? De algum outro dado de experimental, de um outro colega, de uma outra simulação que você está fazendo, tá joia? Mas, se você não tem, você precisa rodar esses casinhos, tendo ou dados experimentais do gráfico de equilíbrio, né, líquido-vapor, tá joia? Ou obtendo esses dados também de curvas de outros papers também. Joia, galerinha? Espero que vocês tenham curtido aqui. Um beijo gigante para vocês. E não se esqueçam, tem que fazer esse ajustinho. Ou, no mínimo, estimar esses parâmetros mediante outros modelos, outros pacotes como o Unifac ou outros parâmetros, outros modelos termodinâmicos que a gente tem como estimar esses parâmetrozinhos também aí para vocês, tá bom? Beijo gigante, curtiu? Dá um like aí no nosso vídeo e nos vemos já já. Valeu, galera. Rock and roll.